Bom dia, galera, dia lindo, começando mais um treino aqui focado numa competição que está por vir, que é a Copa Internacional de Mountain Bike em Congonhas, uma prova de cross country, uma prova de duração máxima aí de 90 minutos, com intensidade muito alta. E aí tô vindo aqui para gerar um conteúdo e falar um pouco sobre o que os atletas têm que pensar e priorizar nessa hora. Tô vindo aqui na São Lourenço, que é um lugar onde a maioria da turma aqui de Três Rios conhece e treina. Com qual intuito? O atleta ele tem que avaliar quais são as demandas que ele vai encontrar na prova. Tipo de terreno, quantos minutos ele vai subir por volta, se vai haver pedras no circuito, se vai ter raízes, se vai ter terreno úmido. E aí, em cima disso, na nossa região aqui, o lugar que mais se aproxima do que eu vou estar vivenciando lá em Congonhas é aqui a Salutares, no final do treino, e no início a São Lourenço, que é um rolezinho bem padrão e típico aí da galera que pedala aqui em Três Rios. Então vou falar um pouco do que a gente vai fazer hoje, beleza? Bom, então, como a gente falou no início, né, vou relatar um pouco aqui e tentar ser breve, falando sobre a necessidade energética do atleta numa prova de cross country, que é uma prova característica aí formada por um circuito de 3,5 km a 5, tem uma duração máxima aí de até 90 minutos, e isso aí é regulamentado pelo órgão UCI, que é o órgão máximo do ciclismo, né? Então, o que tem que ser levado em consideração? Hoje, alguns estudos apontam que um atleta de endurance, ele deve consumir aí algo entre 60 a 120 gramas de carboidrato por hora. O que vai diferenciar aí é a sua capacidade de absorção dessa gramatura de carboidrato. Então, o que seria interessante para o atleta fazer? Se testar. Por quê? Alguns conseguem consumir essa quantidade toda de carboidrato e outros não. E alguns conseguem fazer a absorção e a digestão dessa quantidade e outros não. Então o que nós temos que fazer? Se experimentar antes das provas. Não adianta chegar no dia da prova e tentar ingerir lá essa quantidade toda de carboidrato, porque senão você pode ter alguma zebra. Agora, no aspecto de setup da bike, o atleta ele tem que fazer uma leitura prévia do circuito. Para quê? Para ele poder pensar no ajuste da calibragem dos pneus, para ele pensar no ajuste da calibragem das suspensões, se ele usa mais ar, se ele usa menos ar, memorizar o circuito, como são as curvas, onde ele vai colocar a roda, se ele vai fazer salto, se ele vai passar na linha B, se ele vai passar na linha A, e dessa forma tentar ser o mais objetivo possível e tentar ser mais rápido, né? Porque no cross country, numa prova de 90 minutos, muitas das vezes qualquer 2, 3 segundos que você consegue economizar de tempo ali faz a diferença entre te deixar entre os 5 no pódio ou te deixar de fora. E é exatamente isso que eu vou treinar hoje. Vim aqui na São Lourenço, em direção à Paraíba do Sul. Devo fazer aqui a nossa famosa matinha secreta, por conta do piso ser muito parecido com o que eu vou encontrar lá em Congonhas. E aí daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a questão da pilotagem, sobre a posição dos pés, sobre como frear,
sobre memorização do que está sendo feito na pilotagem, porque isso é muito importante na hora de você colocar para funcionar dentro de uma prova, né? É um conjunto de ações, vai desde a questão alimentar até a questão da memorização do que se vai fazer dentro da prova. Então vamos lá, galera. 20 minutos de giro aqui para dar aquela aquecida básica no corpo, né? E aí, como eu falei anteriormente, vou escolher um lugar que se aproxime o máximo do que eu vou vivenciar na prova em Congonhas. E aí eu escolhi o trecho aqui conhecido como Matinha Secreta, bate e volta. A gente vai analisar ali depois se andar com o pneu mais cheio ou mais vazio vai mudar alguma coisa. Devo fazer algumas repetições nesse trajeto. E aí como que eu faço a avaliação do que foi bom, do que foi ruim? A gente tem no botão do ciclo computador a tecla de lap, né? Aí você consegue salvar o seu tempo de volta. Então, como vai ser uma ida e volta, contabiliza como um lap. Outra ida e volta contabiliza como segundo lap. Outra ida e volta contabiliza como terceiro lap. E aí depois você tem ferramentas para poder avaliar isso. Por exemplo, o Garmin, ele tem um software que avalia como que você pilotou nas trilhas. E aí ele te dá uma nota. E essa nota você vai saber se andou bem ou mal. Então quanto maior for a nota, maior fluidez você teve na pilotagem e mais econômico você foi. E quando eu falo econômico, não tem a ver só com a questão da pilotagem. Tem a ver com ter andado com a frequência cardíaca mais baixa e ter feito, quem treina com potência, uns valores de watts mais baixos, que reflete na frequência cardíaca. Então a economia está aí: fluidez na pilotagem, frequência cardíaca mais baixa, a wattagem talvez mais alta ou talvez mais baixa. Isso aí vai depender da forma que você conduzir a bicicleta e passar principalmente pelas subidas, e jogar isso tudo numa avaliação subjetiva. Por exemplo, com 19 PSI no pneu dianteiro e 20 no traseiro, qual que foi a nota? Aí você avalia. Diminui 2 PSI na frente e 1 atrás. Volta, faz a volta, faz o lap, vê a nota. E aí você vai trabalhando dessa forma. O segredo é se tornar mais econômico e mais veloz. É aí que está o pulo do gato, não só dos atletas amadores, como também dos profissionais. A diferença é que o profissional, na maioria das vezes, ele tem o que a gente chama de gerente de performance, né? Ele tem um cara que cuida disso para ele. O amador não, o amador tem que fazer de forma individual ali e solitária, né? Que é o meu caso. Sou um atleta master, não tenho uma equipe que possa fazer isso por mim, mas para ser sincero, eu até prefiro eu mesmo fazer, por conta de eu estar 100% envolvido com essa questão do processo, porque isso tudo é um processo, né? O resultado final de uma competição, ela não está só ligada à preparação física do atleta. Tem vários aspectos. Tem um aspecto nutricional, tem um aspecto mental, tem um aspecto social, tem um aspecto do equipamento. Enfim, é um conjunto. E aí eu sou muito envolvido nesse processo, nesse desenvolvimento, e é o que eu amo fazer. Então já estamos aqui chegando lá na Matinha Secreta. Vou focar aqui agora na pilotagem e vou tentar fazer alguns comentários. Valeu? Chegamos então aqui no lugar escolhido para a gente estar fazendo essa questão do ajuste da bike e da pilotagem. Trecho conhecido como Matinha Secreta. Vou colocar aqui o meu
ciclocomputador na tela de lap, para a gente poder trabalhar a questão que eu falei de avaliar os tempos de volta, o setup da bicicleta, e depois ver como que vai ser a escolha de ar nas suspensões, nos pneus, e é isso. Vou tentar fazer uns comentários aqui de algumas coisas que eu achar pertinente, para a gente tentar gerar um pouco mais de informação. Vamos lá? Soltei o lap. Agora vamos tentar fazer um ajuste aqui da pilotagem e ser o mais rápido possível, num trecho bem técnico, divertido, mas nunca faltando com a segurança. Tem que estar sempre ligado, em primeiro lugar, em ter segurança, né, galera? Então aqui, ó, trechinho off camber, onde a pilotagem tem que estar 100% ligada. Para evitar quedas. Ó, no primeiro momento eu já posso dizer que a escolha da calibragem do pneu tá um pouco errada. Tá cheio demais. Mas eu vou completar a volta e depois eu mexo nisso. Ó, como que ele distraciona um pouco pelo volume de ar. Isso é interessante, o piloto estar atento aos sons que o equipamento produz. Observa a largura da trilha. É importantíssimo o atleta não perder o foco, para que ele evite uma possível queda, né? Encaixar a fluidez aqui é fundamental. As trilhas são muito estreitinhas e aí qualquer erro pode te levar ao chão. Então é focar na pilotagem. Porteira aberta, a gente deixa aberta. Ó, galho caído, manda um bunny hop, raízes, trecho molhado, pedras. E aí você vai trabalhando aqui, ó, a sua condição de pilotagem.
Estou pilotando uma hardtail, mas talvez uma full suspension passasse um pouquinho mais veloz. Mas estamos em treinamento, então o que vale é a experiência. Ó, rampinha, várias curvinhas com escora. Que geralmente, ó, costuma sair as duas rodas, uma escorregadinha de leve, para aumentar a adrenalina da coisa. Agora a gente entra no outro slalom, bem fininha também a trilha, alguns terreninhos ela joga para fora, e aí você tem que fazer a pilotagem do talento para evitar sair fora da trilha. Aqui também é uma curva bem cotovelo, ó, sai as duas rodas, dando uma escorregadinha. Mas essa aqui é a nossa área, galera. Mountain bike é diversão pura. Estamos chegando ali na porteira para fazer o retorno. Agora a gente faz a volta. Tendo feito o ajuste, depois da calibragem, a gente faz a análise do tempo de volta. A princípio, eu acho que eu vim bem, mas o pneu tá um pouco cheio. Então, posso ter perdido alguns segundos aí. A gente faz uns estímulos fortes subindo. Vai variando posição, sobe em pé, sobe sentado. Não descuida, ó, do chão, raízes, cipós, pedras, árvores, galhos, né? Esse lugar aqui é muito maneiro, galera. É o que se equipara lá, Congonhas, lá só difere um pouco de pó. Tem muita areia por conta de ser terreno lá de mineração.
Olha as raízes, ó. E o pneu cheio reflete tudo sobre o piloto. O pneu mais vazio, ele tem a capacidade maior de amortecer, né, os impactos e fazer o filtro do terreno. Ó, e a trilhinha tá aí, ó. Olha a largura. Deve dar talvez um palmo pra gente andar aqui, ó, uns 25 por hora. Acima disso, né, começa a dar uma dificultada. E ainda tem um fator batimento cardíaco, né, que vai lá em cima. Mas a ideia aqui é exatamente tentar achar um conforto na nossa zona de desconforto. E essa é a finalidade do treinador, desenvolver essa capacidade no atleta, porque dentro de uma prova ele está o tempo todo sendo submetido a uma zona de desconforto. Igual eu tô aqui agora. Parece não, mas... Ó, errei. Volta pra trilha. É um pouquinho duro, mas é o que a gente precisa. É colocar o corpo em condição de prova. E sem refresco. Focar aqui na pilotagem e nos comentários. Não é mole não. Ó, antecipar as trocas de marcha, tendo em vista ali, ó. Viu como que é feito? Se deixa pra trocar em cima, às vezes não entra e você pode expor o material a uma quebra, né? Por conta de excesso de força que se faz. Já visualizamos ali a porteira, onde faz o final da volta.
E é isso, ó. Agora eu fecho o lap. E avalio o que foi feito. Vou baixar a calibragem dos pneus e saio para mais uma.